Bom, este vídeo então vai ser sobre luz, iluminação. Portanto, nossa cena neste momento só é iluminada por esta Directional Light, que é criada automaticamente quando é criada uma cena nova. No Unity nós podemos ter diferentes tipos de luzes. Vocês podem mudar o tipo de luz aqui no componente Light. A Directional Light é aquela que representa o Sol, portanto representa uma luz que está muito longe de nós e que desculpem, e que não interessa a posição da luz, só interessa a rotação. Portanto, a posição dela vocês podem mudá-la para qualquer sítio, vocês vão ver que não muda nada, mas se vocês começarem a rodar, como podem ver ali na ilha, as sombras começam a mudar, a iluminação começa a mudar. E é assim que nós fazemos um ciclo de dia e noite. Portanto, nós depois vamos ter um ciclo de dia e noite no nosso jogo, e basicamente é assim que nós fazemos, é ir rodando a luz ao longo do tempo, e cria essa sensação de que o Sol está a mudar de sítio e depois vai se pôr no horizonte, e por aí fora. Portanto, a Directional Light tem essa característica de não interessa a posição onde ela está, interessa só a rotação. Depois tem aqui uma série de propriedades que vocês podem experimentar: a cor da luz, se a luz é só em tempo real, se é mixed ou baked. Nós já vamos ver o que é que quer dizer este baked. A intensidade da luz, portanto, se vocês querem mais ou menos intensidade, também dependendo do que é que vocês estão a fazer, se é um jogo no planeta Terra, se é noutro planeta qualquer, vocês podem brincar com estas propriedades. Indirect Multiplier, portanto, o Indirect Multiplier tem a ver com a intensidade da luz que é refletida. Portanto, quando o Unity vai calcular a luz, ele consegue fazer alguns cálculos da luz ser refletida de um objeto para o outro. E aqui vocês podem indicar até que ponto é que esta luz vai ser redirecionada, digamos assim, de um objeto para o outro. E depois tem aqui o tipo de sombras, se vocês não querem sombras nenhumas, se querem só sombras hard shadows, que têm menos qualidade, ou se querem soft shadows, que são mais suaves, portanto que são calculadas de uma forma mais demorada e por isso têm uma qualidade maior. Vocês podem ver a diferença aqui entre as hard shadows e as soft shadows. Portanto, se vocês reparem, as soft shadows ficam muito mais suaves, ou então sem sombras. Os cálculos de iluminação são sempre uma coisa muito importante na performance dos nossos jogos. Tem um impacto muito grande, e por isso é importante que nós tenhamos alguns cuidados quando nós estamos a trabalhar com luz, especialmente se nós estamos a fazer um jogo que depois vai correr em plataformas mais limitadas, como telemóveis, por exemplo. Portanto, se nós estivermos a fazer um jogo para o telemóvel, temos de ter muito cuidado, porque o telemóvel não tem a capacidade de cálculo que tem um computador. Já não estamos a falar então de computadores com placas gráficas recentes, e por isso é preciso ter algum cuidado quando trabalhamos aqui com as luzes. O Unity tem aqui uma janela que está aqui em Rendering, Lighting Settings, e que vocês podem utilizar. Eu costumo fixá-la aqui. Vocês podem utilizar para definir alguns parâmetros importantes para a nossa cena, nomeadamente de onde é que está o Sol. Portanto, se vocês repararem, há aqui um parâmetro de Sun Source, e nós vamos arrastar para aqui a nossa luz direcional, a nossa luz do Sol. Além disso, existe aqui este Default Skybox. O que é que são as Skybox? Portanto, a Skybox é aquilo que vocês veem ali no fundo. Portanto, é aquilo que dá a sensação de que nós estamos ao ar livre. Portanto, tudo isto aqui à volta é uma Skybox. Já há muitos anos que os jogos usam Skyboxes para simular esta sensação do ar livre, estarmos no exterior. No Unity nós podemos criar as nossas próprias Skyboxes. Eu vou aqui à pasta dos materiais e vou criar aqui uma Skybox nova. Eu vou criar primeiro aqui uma pasta para Skybox.
E agora vou criar aqui dentro uma skybox. Uma skybox é um material, eu vou lhe chamar, por exemplo, ilha 1, e depois vocês aqui no Inspector mudam aqui o tipo de material para skybox. Deixem cá ver, está aqui, skybox, e depois vocês podem escolher o tipo de skybox que vocês querem. Existem skybox, esta de 6 lados, quer dizer que é como se fosse um cubo em que nós tivéssemos dentro desse cubo e temos que definir as texturas para cada um dos lados. Isto usava-se e usou-se durante muitos anos nos jogos. Hoje em dia deixou de se utilizar em jogos mais recentes. E hoje em dia utiliza-se a skybox procedimentais. Portanto, estas skybox procedimentais usam um código para gerar o ambiente que nós temos no nosso jogo. Basicamente, temos diferentes propriedades que podemos utilizar. Por exemplo, aqui é... e já agora, antes de eu mudar isto, eu vou aplicar já a minha skybox aqui, onde diz skybox material. Estão a ver? Eu vou arrastar daqui para ali. E assim eu posso manipular a minha skybox e ver já o efeito que isto causa no jogo. Portanto, se vocês repararem, agora a minha skybox é muito diferente e eu agora posso chegar aqui e manipular aqui as minhas propriedades. Por exemplo, pôr um sol assim mais suave. Posso aumentar aqui a força do sol. Isto aqui é a luz da atmosfera. Vocês podem manipular e ver os diferentes efeitos. Vou tirar daqui a janela para vermos. Então vocês podem ver. E depois vocês podem também manipular isto por código durante o dia para criar um efeito de quando o sol está a mudar de posição. Portanto, como nós vamos ter o mar ali embaixo, eu vou pôr aqui o ground azul, mais azulado, que é para dar a sensação da luz estar por baixo da água. E depois aqui a exposição. Vocês podem aumentar ou diminuir também. Se calhar está muito. Pronto, e já temos uma sensação completamente diferente. Portanto, nós podemos, por exemplo, mudar de skybox de um nível para o outro, de uma ilha para outra, e criar aqui um efeito engraçado de que estamos em ilhas diferentes ou estamos em sítios diferentes. Portanto, podemos ter aqui uma diferenças em termos de cenário, de uma maneira muito simples. Basta para isso utilizar a skybox. Como eu estava a dizer, nós podemos criar então um sistema de dia e noite. E para isso o que eu vou fazer é criar aqui um script. Aqui dentro da pasta dos scripts, eu depois tenho que arrumar esta pasta, mas para já vou criar aqui um script novo. Eu vou lhe chamar dia, noite. Vamos deixar aqui o Unity compilar e eu vou clicar 2 vezes para abrir no Visual Studio. Portanto, isto vai ser o ciclo dia/noite. Pronto, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, eu vou ter uma variável que vai servir para eu indicar quanto tempo é que eu quero que o dia dure. Aqui o tempo é em tempo real, duração do dia. Esta duração vai ser em minutos. Já agora eu vou colocar aqui um header. Estes headers aqui são muito interessantes porque dão-nos depois este é o texto que vai aparecer no inspector do Unity. Eu já vos mostro. Duração do dia em minutos. Depois vou precisar aqui de uma variável que é onde eu vou calculando o momento do dia. Ou seja, em função do tempo que passou que nós estamos a jogar e em função da duração do dia, eu vou calcular isso. E depois vou precisar de um vetor para definir a rotação da luz. Um vector 3. Portanto, um vector 3 é o tipo de dados que nos permite ter o x, o y e o z. Portanto, é o vetor rotate vector. Portanto, eu vou rodar a luz para dar a sensação de que o dia está a passar. E depois vou arranjar aqui outra variável que vai ser a velocidade de rotação. Rotation Actual Speed Factor.
Portanto, esta velocidade de rotação até é a primeira coisa que eu calculo aqui no start, que vai ser igual a 360 a dividir pela duração do dia vezes 60. Portanto, uma hora tem 60 minutos, como aqui é em minutos, assim o dia vai durar 1 minuto, eu multiplico por 100, a 360, porquê? Porque é a rotação completa dos 360 graus. Pronto, e agora em cada momento do dia eu vou calcular o momento do dia assim. Portanto, vou aumentar o delta time, ou melhor, vou aumentar com base no delta time, a dividir por 60, porque o delta time é em segundos, eu quero ir aumentando em minutos. Depois, se o dia do momento, ou melhor, o momento do dia for maior do que a duração do dia, day duration, então eu vou dar a volta e pôr a 0, ou seja, terminou um dia, vai começar um dia novo. E a seguir vou então aplicar a rotação. Este script eu vou colocá-lo na luz, no sol, e por isso eu não preciso indicar aqui qual é o objeto que eu estou a rodar. Eu estou a rodar o elemento que tem este script. Portanto, vou rodar com base no rotate vector. O rotate vector, como eu disse, vai ser o vetor de rotação. Eu depois vou definir no inspector se eu quero rodar com base no eixo do X, do Y ou do Z. Depende também do aspecto que eu quero dar. Ou até posso combiná-los. A velocidade de rotação. E multiplico pelo time delta time. Pronto, se nós precisarmos, eu vou criar aqui uma função, só porque às vezes pode-nos dar jeito de saber em que momento do dia é que nós estamos. Eu vou criar aqui uma função que nos vai devolver o momento do dia em percentagens, ou seja, num valor, devolve o momento do dia em percentagem entre 0 e 1. Portanto, eu assim consigo saber se estou ao meio do dia, se estou na parte da manhã, se estou na parte da tarde. Isto pode ser útil se eu quiser que aconteçam coisas no meu jogo. Sei lá, por exemplo, à noite aparecerem zombies e depois de manhã eles esconderem-se. Portanto, esta função, eu não estou a chamar aqui no meu script, mas pode dar jeito. Pode dar jeito mais tarde. Pronto, eu agora vou aplicar este script, se não tiver erros. Vou aplicar este script aqui no sol, portanto, na minha directional light. Vou arrastar para aqui. E agora vou definir aqui o vetor de rotação. Portanto, deixem-me pôr aqui. Portanto, eu vou querer rodar, por exemplo, com base no eixo do X. Portanto, o eixo X é este vermelho. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, um 1. E agora vou pôr a executar. Portanto, o meu dia tem 1 minuto de duração. E nós devemos conseguir ver o sol a rodar e as sombras a andar. Se vocês repararem aqui, podem ver as sombras a andar e a ficar escuro. Portanto, o sol há de estar a pôr daquele lado de além. E agora vai nascer. Agora está totalmente escuro. Por vezes nós podemos fazer é colocar também outra directional light mais suave para representar a luz da lua. E agora o sol há de nascer alguns por este lado, se eu não me enganei. A rotação que eu lhe apliquei. O dia está quase a acabar. E ele há de começar, aí está, já está a nascer deste lado. E pronto, e está ali. E agora é uma questão de nós controlarmos ali aquela variável, a duração do dia. Se nós quisermos que o dia, em vez de durar 1 minuto, dure 5 minutos ou 10 minutos, podemos controlar esta velocidade aqui, a velocidade da duração do dia por aqui. Pronto, e temos um ciclo dia e noite feito de uma maneira muito simples. Se vocês quiserem, também podem acelerar o tempo durante a noite. Se vocês quiserem que o jogo seja mais durante o dia, é só uma questão de vocês usarem este Day of Moment
ou o moment of day, se calhar ao contrário, para vocês poderem ver o dia durante a noite, a parte da noite do dia, a passar mais depressa. Acelerávamos essa duração. Depois podemos manipular isso. Vamos ver outros tipos de luzes. Portanto, eu agora vou aqui para dentro da casa. Esta casa que nós temos aqui. Só para ser mais fácil nós vemos as luzes, porque aqui dentro temos a sombra. Pronto, e agora vamos aqui adicionar uma luz e vamos ver. Eu vou criar aqui um objeto vazio. Vou colocá-lo dentro da casa. Deixem-me só confirmar pelos 3 eixos que ele de facto está dentro da casa, não está. Vai aqui para dentro da casa. Portanto, não se esqueçam sempre quando vocês estão a tentar posicionar um elemento de rodar nos 3 eixos para ver se ele está mesmo no sítio certo. E agora vou adicionar então aqui o componente de luz. Pronto, adicionei uma luz e o Unity decidiu que era uma luz do tipo point, e vocês podem ver que ela está a iluminar só dentro da casa, não sai a luz cá para fora. Pronto, e nós agora podemos criar aqui, por exemplo, uma luz que podemos querer, por exemplo, ligar e desligar por código, ou manipular de outra maneira, por exemplo, se o player disparar contra ela, dela desligar-se. Nós podemos manipular estas luzes todas por código. Portanto, uma luz do tipo point, mais uma vez temos a cor, se vocês quiserem dar-lhe outra cor, mas mais amarelada, por exemplo, para dar assim uma sensação de que não é uma luz tão perfeita. Temos o alcance da luz, portanto, a luz tipo point espalha-se em todos os sentidos. Vocês podem fazer com que ela tenha um alcance mais reduzido ou maior. Também podem manipular através destes pontinhos aqui. Temos indicação se é em real time, mixed ou baked, também tal como as outras. Temos a intensidade, se nós queremos com maior intensidade ou menor intensidade, e mais uma vez o multiplicador da luz indireta. E depois aqui as sombras, se nós queremos aplicar sombras, soft shadows, hard shadows. Hard shadows são mais suaves para o processador, para a placa gráfica, portanto não pesam tanto na placa gráfica. Soft shadows são mais pesadas. Ou seja, tem um cálculo mais demorado. Pronto, isto é as luzes do tipo point. Eu vou deixar esta luz aqui, vou só desativá-la e agora vou adicionar outra luz. Ok, ele não me deixa porque é dentro do mesmo objeto, então eu vou apagá-la. Ou melhor, vou fazer de outra coisa, vou mudar o tipo de luz aqui. Portanto, spot é uma luz que é direcional e fica só dentro de uma área. Pode ser, por exemplo, luzes de carros ou assim. Vocês podem ver, neste caso a luz está virada para ali. Funciona dentro de um cone. Vocês podem aumentar ou diminuir. Se quiserem, podem rodar a luz para incidir para baixo. Por exemplo, aqui 45 não, mas 90 se calhar é melhor. E agora vocês podem ver ela a incidir ali em baixo. Portanto, há bocadinho era a point que se espalhava para todo lado, a spot que é direcional. Portanto, é uma luz que nós podemos fazer incidir sobre uma determinada área, dependendo dos efeitos que nós queremos criar. Portanto, a directional light nós já vimos, é a luz do sol, e depois temos a area. A luz do tipo area é uma luz em que nós podemos definir uma área de onde ela é emitida. Só funciona em baked. Nós já vamos ver o que é esta história do baked. Portanto, tem que ser pré-calculada, não é uma luz dinâmica. Deixem-me tirar aqui a rotação. E a grande diferença é que, em vez da luz vir só de um ponto, vem dentro de uma área, portanto espalha-se a partir de uma área. Deixem-me aumentar aqui o alcance dela, se calhar, para nós conseguirmos ver. Eu vou mudar aqui a cor mais para esbranquiçado. Pronto, nós só conseguimos ver quando fizemos o bake, e eu vou fazer o bake para vocês verem, e já vamos ver o que é que acontece. Portanto, como é que nós fazemos o bake destas luzes? Uma técnica que já existe há muito tempo são os light maps. Portanto, os light maps é aquilo que permite que o computador dê a sensação de que uma luz provoca sombras, e outros objetos provocam sombras uns nos outros,
sem ser em tempo real. Portanto, são pré-calculados. Como é que funciona no Unity? Todos os elementos que tiverem marcados como static são elementos que não mudam de sítio, portanto não desaparecem, não mudam de posição, não rodam, e então esses elementos, como não desaparecem e não mudam de posição, as sombras podem ser pré-calculadas. E para pré-calcularmos as sombras, nós vamos aqui no separador Lighting e vamos clicar aqui em baixo em gerar o Lighting. Isto demora um bocado, dependendo do computador e se vocês estão a fazer com a placa gráfica ou não. Portanto, existe aqui a possibilidade de nós fazermos isto com a placa gráfica. No meu computador, como a placa gráfica já é um bocadinho antiga, não funciona, portanto eu tenho que fazer sempre com o processador. Além disso, é um processo que é muito intensivo para o processador e por isso se eu colocar agora a fazer o bake, muito provavelmente o vídeo vai deixar de gravar corretamente e por isso eu vou ter que parar este vídeo, vou depois pôr a fazer o bake e depois vou-vos mostrar o resultado final de como é que isto ficou. Como eu tenho uma ilha já um bocadinho grande, é normal que este processo demore um bocado a executar, portanto, mais uma vez, a razão para eu não fazer isto em direto aqui no vídeo. Mas basicamente sobre luzes e sobre iluminação é isto. Portanto, os light maps é uma das maneiras que nós temos de otimizar o nosso jogo e de permitir que ele tenha sombras, mesmo em dispositivos que são muito limitados. Na prática, o que o Unity vai fazer, vocês vão ver, é calcular a iluminação e aplicá-los numas texturas que ficam cá armazenadas e depois ele aplica essas texturas sobre as texturas dos elementos gráficos que nós temos aqui. Portanto, eu vou parar este vídeo e vou calcular os light maps e depois já volto para vos mostrar o resultado final. Então, de volta, depois de calcularmos aqui os light maps, podemos ver aqui informação. Portanto, ele gerou 8 megas de informação sobre os light maps que calculou, portanto, sobre a informação da luz que incide sobre os objetos. E vocês agora podem ver aqui na pasta das cenas, ele criou uma pasta chamada Ilha, que é o nome que nós temos para a nossa cena, e tem aqui todo o trabalho que ele teve a fazer. Portanto, os cálculos que tiveram a ser feitos, vocês podem ver aqui no Inspector, que ele teve a calcular. E isto são, na prática, texturas que têm informação sobre a incidência da luz em cada um daqueles objetos que são fixos, cada um daqueles game objects que estão definidos aqui como sendo estáticos. E isto faz com que o jogo tenha um ambiente muito mais interessante. Vocês podem reparar aqui na luz que nós tínhamos aqui feito. Nós tínhamos deixado aqui aquela luz que era do tipo area. É esta aqui. E vocês podem ver que neste caso a luz incidiu sobre esta zona aqui do mapa, da casa. E podem ver que ela não vem de um ponto, portanto ela tem esta forma quadrada ou retangular e ilumina esta área toda. E só funciona, portanto, depois de calcularmos os light maps. Portanto, agora aqui existe, eu vou voltar aqui a pôr isto a luz como sendo o point. Como vocês podem ver agora, o facto de eu ter mudado a luz não mudou nada, porque os light maps estão calculados com a outro tipo de luz. Eu vou pôr aqui real time para ver se consigo forçar que ele mesmo assim voltar isto, mas parece-me que não. Portanto, provavelmente a única solução agora que eu vou fazer é limpar aqui os light maps. Portanto, vou aqui a este botãozinho onde cliquei para gerar os light maps, vou fazer clear. Pronto, e agora já tenho outra vez a luz aqui a funcionar. Vou diminuir aqui a intensidade, que eu não quero que ela tenha uma intensidade tão grande. Deixem cá ver. E se calhar vou diminuir também aqui o alcance dela. Eu quero que ela seja uma luz um bocadinho mais fraquinha e quero que seja assim amarelada. Pronto, portanto, os light maps é a informação da luz que incide sobre cada uma das superfícies que está definida como static. Existe outro componente que nós podemos também adicionar, que são as light probes, que são estas aqui, light probe group,
que, ao invés de ter informação sobre a luz que incide sobre as superfícies, permite-nos calcular a informação sobre a luz que incide sobre uma área. Portanto, não sobre a superfície, mas a área entre as superfícies. Quando é que nós devemos utilizar as light probes? Quando temos, por exemplo, luzes com diferentes intensidades ou diferentes cores e queremos criar um efeito realista de quando um objeto passa de uma área para a outra. Portanto, na prática, a light probe tem uma série de sondas, que são estas bolinhas que nós temos aqui. Nós depois podemos adicionar mais sombras, clicamos aqui no editar, podemos acrescentar mais, podemos ir mudar de sítio, e aquilo que normalmente se sugere é que a light probe tenha sondas nas diferentes áreas que nós queremos cobrir. Por exemplo, neste caso eu tenho sondas aqui dentro da casa, e se eu quiser fazer uma transição da luz, por exemplo, quando um player ou um NPC entrasse na casa, eu devia acrescentar aqui mais umas light probes fora da casa. Portanto, para quê? Para que quando o player entrasse na casa, a transição entre a área em que a luz é de uma maneira e depois passa a ser de outra, portanto a luz aqui fora é branca e é a luz do sol, enquanto que ali dentro a luz é amarelada. Estou a tentar posicionar esta light probe, não está fácil. Não sei por carga d'água que ela foi parar. Pronto, aqui. Portanto, aqui fora a luz é branca, é a luz do sol, enquanto que ali dentro é a luz que nós temos ali dentro amarelada. Portanto, a ideia é que cada uma destas sondas vai ter informação daquele ponto, e a iluminação dos objetos que se movem nestas áreas será muito mais realista, porque o Unity consegue aplicar essa informação ao objeto quando ele passa nesta área. Por exemplo, quando ele transita aqui da luz para a sombra e depois para a luz amarela, ele consegue ter essa informação calculada. Portanto, para isso nós devemos pôr as light probes em diferentes posições, de maneira a recolher essa informação. Por exemplo, uma aqui na sombra, e depois outra. Vou posicionar outra aqui fora à entrada da casa. Onde é que ela está? Está aqui. Pronto, eu vou partilhar um link também para um vídeo que fala das light probes, que não é meu o vídeo, mas explica muito bem como é que elas funcionam, e eu costumo partilhá-lo. É de um canal do YouTube chamado Brackeys, que é muito bom a explicar as funcionalidades do Unity. E nós podemos utilizá-lo. Portanto, eu agora tenho uma luz aqui fora que vai ter informação da luz do sol, tenho uma ali na sombra e depois tenho aquelas lá dentro que têm informação daquela iluminação ali dentro. Portanto, isto são as light probes que nós também podemos utilizar para termos um efeito mais realista nos nossos jogos.